Queridos amigos, boa noite. É uma alegria muito grande estar de volta nessa casa depois de alguns anos ausente, em virtude aí de vários fatores, mas é muito bom saber que não somos esquecidos e, como disse o Ben-Hur, nós fazemos parte da história do GECAF e é sempre bom estar aqui novamente. O meu nome é José Maurício Martins, eu sou cabeleireiro, sou casado e tenho 2 filhas. E hoje eu estou vinculado ao CEF, Centro Paranaense de Estudos Espíritas, lá na Lamenha Lins, o Centro Paranaense de Estudos Espíritas, lá na Lamenha Lins, e também eu dou as palestras em várias casas espíritas, trazendo sempre a mensagem do Consolador prometido por Jesus, a mensagem do Evangelho de Jesus, porque a mensagem do Evangelho, ela não nos possibilita outra coisa senão o consolo, a instrução e o esclarecimento. É isso que nós buscamos, como o Ben-Hur disse. Nós podíamos estar em casa, hoje está frio, podíamos estar em casa, no nosso conforto, assistindo televisão, mas, sobretudo, algo está em nós, algo nos movimenta para que nós possamos buscar alguma coisa. E essa alguma coisa, sempre que está ligada ao conhecimento, sempre que está ligada a algo que em nós suscita aquele desejo, a vontade nos movimenta a sair da zona de conforto, e nós, quando buscamos adentrar as portas do conhecimento, nós adentramos a um outro universo. Ou podemos dizer, adentramos ao universo de nós mesmos, porque afinal de contas, vivemos momentos de tribulações, momentos, cada um de nós vivendo o seu momento. Eu gosto de dizer sempre que aquela fala, e para mim ela é equivocada, todos nós estamos no mesmo barco. Não, não estamos no mesmo barco. Todos nós estamos navegando no mesmo mar. No entanto, cada um com o seu barco específico. Porque se nós navegássemos todos no mesmo barco, se o barco afundasse, todos nós pereceríamos. Mas como cada um de nós navega no seu barco, isso possibilita para cada um de nós, quando nós percebemos que o barco do outro está passando por algum tipo de dificuldade, com os nossos recursos, com a bagagem que nós temos no nosso barco, com os equipamentos que nós temos a possibilidade, se não rebocar o barco do outro, nós podemos dar guarida ao outro, nós podemos fazer com que os outros adentrem no nosso barco temporariamente e posteriormente eles vão encontrar um outro barco para continuar a sua navegação. E cada barco, cada um de nós tem o seu barco de um tamanho diferente, com potências diferentes e o navegador com habilidades diferentes. E como disse Jesus, buscai a verdade e a verdade vos fará livres. E Jesus, quando nos fala, nos convoca, e Jesus poderia ter dito qual verdade ele estava falando. E ele, no entanto, não nos diz. Ele só disse, buscai a verdade. Por quê? Porque ele nos deu a liberdade para buscarmos o caminho, até porque ele também é o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se nós estamos viajando, estamos perdidos, e na Terra nós estamos nesse planeta que é um planeta de provas e expiações, nós estamos seguindo caminhos diferentes e cada um de nós, dentro da sua jornada, busca o caminho que melhor lhe apraz, dentro do seu entendimento, dentro da sua condição moral, intelecto-moral, dentro do seu processo para atender às suas necessidades. Então nós estamos caminhando na horizontalidade, que é o ambiente terreno,
mas nós não podemos nos esquecer da conexão com a verticalidade. Nós estamos conectados ao plano espiritual. Então nós estamos na Terra, vivendo na horizontalidade. E se nós nos desconectarmos da verticalidade, a caminhada na Terra, a nossa jornada no campo terreno, com certeza ela será de muito mais dificuldade. Então, quando nós nos dedicamos à busca pelo conhecimento, porque nós estamos envolvidos em dificuldades, nós temos limitações, sejam elas intelectuais, materiais, sejam o material no âmbito da busca pelo material, seja no nosso equipamento físico, que é o material. Então, nós buscamos, dentro do ambiente material, atender às nossas necessidades. E à medida que nós vamos evoluindo, à medida que nós vamos nos desenvolvendo, nós vamos encontrando opções para buscar respostas, porque nós somos perguntadores, nós queremos saber e não basta simplesmente que alguém nos dê pura e simplesmente uma resposta. E o conhecimento, ele liberta. O conhecimento possibilita isso, porque a única forma que nós temos de nos libertarmos, e o que nos aprisiona? Eu preciso identificar o que está me aprisionando. E uma das grandes prisões do homem é a ignorância. A ignorância escraviza, a ignorância ela aprisiona, e o conhecimento possibilita isso. E a doutrina espírita, ela nos possibilita aí uma infinidade de materiais. A literatura espírita ela é vastíssima, a psicologia espírita nos auxilia grandemente, e à medida que nós vamos buscando, é como se nós fôssemos garimpeiros. À medida que nós vamos garimpando, à medida que nós vamos buscando, seja nos grupos de estudo, seja na internet, seja na palestra aqui na Casa Espírita, porque aqui é uma pequena parcela deste conhecimento. Oxalá nós possamos despertar mais do que a curiosidade, que nós possamos despertar o interesse, para que esse interesse nos desperte um outro elemento também, que é a disciplina, para buscar algo que nos traga o conforto, a instrução e o esclarecimento, que é o que nós buscamos. Talvez alguns de nós aqui estejamos aqui pura e simplesmente matando uma curiosidade. Eu vou lá ver o que tem lá naquela casa espírita, já ouvi falar muita coisa sobre espiritismo, mas nada melhor do que para conhecer o espiritismo é dentro de uma casa espírita. Há uma confusão muito grande. Em tempos passados, a confusão era muito maior ainda. Hoje, nem tanto. Eu, como cabeleireiro, eu divulgo muito o espiritismo dentro do meu salão. Os meus clientes sabem que eu sou espírita. E quando nós temos uma doutrina que tem esses três pilares, consolar, esclarecer e instruir, ela abarca as nossas necessidades. Porque o consolo daquele que perdeu um ente querido, aqueles de nós que não sabe o que está fazendo aqui, não conhece, não sabe do propósito que está na Terra, porque muitos de nós ainda confundem propósito com objetivo. Quando eu pergunto para as pessoas, você sabe o teu propósito existencial? E a grande surpresa minha, para cada 10 pessoas que eu pergunto, 10 não responde, não consegue responder. Eu não quero uma resposta que me satisfaça, mas a resposta que faz todo sentido. E ela faz um sentido muito grande, porque nós confundimos propósito com objetivo, e isso faz uma confusão na nossa cabeça, e nós acabamos metendo os pés pelas mãos, porque muitas vezes nós achamos que o nosso propósito é ser feliz, o nosso propósito é ajudar as pessoas, o nosso propósito é fazer o bem, o nosso propósito é perdoar. Isso é propósito?
Isso está dentro do propósito. O objetivo, o que é? Nós estamos aqui com um objetivo, eu estou aqui com um objetivo também. O nosso câmera ali também está com um objetivo, que é filmar a palestra. Hoje, era 19 horas, eu ainda estava dentro do meu objetivo, que era trabalhando. Então, mas qual é a diferença? Né? Pare para pensar um pouquinho se você sabe qual é o teu propósito de vida. E eu até arrisco perguntar, se alguém quiser responder, pode ficar à vontade. Você sabe qual é o teu propósito de vida? Faça essa pergunta para si. Eu já descobri o meu propósito existencial? E um detalhe, vou lhes dar uma pista. Isso, o propósito não foi o Espiritismo que inventou, mas foi Jesus que nos falou. Se nós somos cristãos, tudo que nós fazemos, tudo que nós buscamos, nós temos que olhar ou para um lado ou para o outro, para frente ou para trás. Eu tenho que estar olhando para Jesus. Então foi Jesus que nos deu esse propósito. Alguém arrisca dizer que propósito é esse? Alguém arrisca? Não precisa ter medo de errar, não, gente. Aqui não é. O detalhe não é o que é certo e o que é errado, não. Alguém arrisca? Vocês... Oi? Está dentro, mas não é. Aí eu faço uma outra pergunta. Como é que eu posso amar o próximo como a mim mesmo se eu não sei qual é o meu propósito existencial? Pare para pensar. Parem para refletir. Porque pensar é o senso comum. A reflexão é um pouco mais profunda. Eu digo sempre que pensamento é plano. Vamos imaginar essa mesa aqui. Pensamento é a base de uma mesa. A reflexão é tudo que está em volta, é o infinito. Mas isso está dentro do propósito. Alguém mais? Não sabe? Ou tem medo de responder? Isso é que é legal. Mas você vai sair daqui sabendo. Não é nenhuma pretensão minha, não. Não sabe também? Quem aqui não sabe? É mais fácil. Levanta a mão. A gente não sabe se não sabe. Eu acho que caminhar para sair daqui melhor do que chegou, talvez seja um propósito. Qual? Sair daqui melhor do que a gente chegou. Sair daqui melhor. Olha, você tirou um 8. Gente, propósito existencial é me tornar uma pessoa melhor. Sair daqui melhor do que quando eu cheguei. Então vamos imaginar assim. A palma da minha mão é o propósito. Tudo que está ligado a este propósito é objetivo. Então Jesus disse: sede perfeito como é perfeito vosso Pai Celestial que está nos céus. Gente, foi Jesus que disse: sede perfeito. Mas nós vamos ter uma perfeição relativa. Então, eu não posso amar o próximo se eu ainda não me amo, como você disse. Amar o próximo como a ti mesmo. Como é que eu vou perdoar se eu ainda não me perdoo? Então, para tudo que eu preciso fazer, seja no ambiente de trabalho, ou seja o que for, eu preciso ter bem definido o que é que eu estou fazendo na Terra. Eu estou trabalhando para me tornar uma pessoa melhor. Buscar a perfeição. Mas, Maurício, nós vamos atingir a perfeição? Claro que não. Existe o mundo real e o mundo ideal. A perfeição é do mundo ideal. A nossa realidade é outra. Mas na questão 132 do Livro dos Espíritos, a pergunta diz assim: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? O que a espiritualidade, o que Kardec fez essa pergunta? Por que é que nós estamos encarnados na Terra? Só que ele diz, objetivo. É claro que dentro da linguagem, questão de tradução, mas nós também podemos aprimorar o uso das palavras. E eu particularmente gosto muito de trabalhar
o sentido espiritual de cada palavra. E as palavras têm um sentido muito grande, muito profundo. Por quê? Porque quando eu falo algo para você, o que eu vou falar vai reverberar tão forte nos teus ouvidos que eu posso diminuir você, como eu posso, com o que eu falar, eu posso te ajudar a te elevar. Então a palavra tem um peso muito grande, além da forma como nós falamos aquilo. Ou seja, não é o que eu falo, mas como eu falo. Então, mas a palavra tem um peso muito grande. Basta ver nas relações de trabalho ou na relação familiar, né? Um xingamento, uma palavra ofensiva. Então, tudo isso tem um peso muito grande na nossa vida. Então, agora, nós já estamos sabendo qual é o nosso propósito na Terra, mas a pergunta do Livro dos Espíritos vai adiante. Deus impõe a encarnação aos espíritos para fazê-los chegar à perfeição. Então, o Espiritismo é o quê? Uma doutrina essencialmente cristã, porque todo o ensinamento da doutrina espírita está baseada no Evangelho de Jesus. Então, mas daí o que é que eu estou fazendo aqui na Terra além desse propósito? E depois um pouquinho mais, uma lição de casa para vocês. Para uns é expiação, para outros uma missão. Mas eu quero um pouquinho mais adiante. Visa outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Opa! Então aqui está dizendo que nós estamos aqui para trabalhar. Ora, obra. O que é a obra de Deus? Somos todos nós. Nós estamos aqui dentro de uma casa espírita que faz parte da obra de Deus. O que o Espiritismo leva? Que é a obra? O consolo, a instrução e o esclarecimento. Então nós estamos aqui para trabalhar ou nós estamos a serviço? Eu esqueci de falar. O tema da palestra de hoje é da vida dos espíritos. Capítulo 5 e 6 do Livro dos Espíritos. Mas o que tudo isso que você está falando tem a ver com da vida dos espíritos? Então, estamos a caminho de todas essas respostas. Então, a obra. Eu estou a trabalho ou eu estou a serviço? Tem diferença? Muito. Muito. Eu vou dar uma liçãozinha de casa. Mas aqui eu vou dar a resposta, eu não consigo me segurar. Cadê o Benhur? Benhur saiu? Quem que é trabalhador da Casa Espírita que está aqui assistindo? Vocês estão aqui a trabalho ou a serviço? Vocês vieram hoje trabalhar ou estão aqui a serviço? Oi? A serviço. Tem diferença entre trabalho e serviço? Gente, tem uma diferença que vocês não imaginam. Por quê? Porque o trabalho é horizontalidade. Horizontalidade. Eu sou cabeleireiro. Eu trabalho como cabeleireiro. O trabalho nos possibilita a conquista do material. Seja ele qual for. Está errado? De forma alguma. Não tem nada a ver com certo e errado. Tá, e qual é a diferença do serviço? Mas lá no teu trabalho você também não está a serviço? Posso estar ou posso não estar. Assim como o trabalhador da casa espírita, ele pode ter vindo só trabalhar, ou ele veio só a serviço, ou ele veio trabalhar a serviço da comunidade. O que está envolvido na palavra trabalho? Eu faço mistura de letras. Trabalho você extrai baralho, alho e batalho. Dentro de um sentido espiritual, o que é que você tira? Baralho leva para
para a decadência do homem. O alho, o tempero da comida. E o batalho é para o batalho para me tornar uma pessoa melhor. Beleza. E o serviço? Tem muitos elementos envolvidos que dizem com essa busca para ser melhor ou a busca da perfeição. Ser, servir e viço e servo. 4 elementos na palavra serviço. Jesus disse: eu vim para servir e não para ser servido. Quem serve? O ser. Eu estou servindo. Hoje eu estou aqui a serviço. E qual o outro elemento que é muito importante naquilo que nós fazemos nas nossas ações? Que nós devemos colocar vigor, energia. É o viço. Ser, servir, servo e viço. Tudo isso eu extraio da palavra serviço. Ou seja, em todas as minhas ações eu tenho que colocar uma energia, um vigor. É isso que significa viço, vigor e energia. Porque se eu não estiver aqui com vigor, com energia, eu estarei aqui simplesmente a trabalho. E lhes digo, tem muito trabalhador de casa espírita que só está a trabalho. Assim como em qualquer outra atividade. Assim como aquele que só trabalha por dinheiro. Mas se eu tenho consciência que eu faço parte da obra da criação, eu preciso rever os meus conceitos e rever as minhas ações. Então, se eu tenho a consciência plena de que eu estou fazendo parte da obra da criação, eu estou aqui a serviço. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento, o corpo, de harmonia com a matéria essencial deste mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. E assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Ou seja, se eu fizer a lição de casa, eu progrido. É por isso que eu estou na Terra. Então, quando nós temos a possibilidade de levar o consolo, a instrução e o esclarecimento, e quando nós temos entendimento acerca da vida espiritual, que a vida não se resume na Terra, que é impossível atingir a perfeição, é impossível, com a diversidade de barcos navegando, nós consigamos atingir o nosso propósito existencial numa encarnação somente. E não é o Maurício que está falando e não foi o Espiritismo que disse isso. Por que eu tenho que ter esse entendimento? Como que há a possibilidade da continuidade da vida? Ora, o profeta Isaías, 650 anos antes de Jesus, talvez vocês estejam estranhando que eu esteja usando uma Bíblia, mas o expositor espírita, aquele que estuda espiritismo, se não tiver essa ferramenta para trabalhar, ele não vai conseguir obter as respostas que ele precisa. E essa aqui eu não largo, essa ferramenta de trabalho, porque ela faz parte do Evangelho. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo não seria o Evangelho segundo o Espiritismo se não tivesse, Kardec não tivesse tirado daqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Então o profeta Isaías fala de Jesus 650 anos antes da vinda de Jesus. Vamos usar um raciocínio bem lógico aqui, bem rapidinho, como se fosse uma conta de padaria. Vamos imaginar que nós estivéssemos lá no tempo de Isaías. Eu, o profeta Isaías, digo para vocês e falo sobre Jesus, falo sobre Maria, falo inclusive, dou detalhes, está lá no livro de Isaías. Dou detalhes de como Jesus vem, inclusive o nome dele, da mãe dele e de tudo que ele passaria. E eu trago essa informação para vocês.
Qual é a serventia desta informação se daqui a pouco nós não estaremos mais na Terra? Faz sentido? Eu falar algo para vocês que vocês nunca verão. Por que é que Isaías falava de Jesus para um público se eles não iam ter acesso, não iriam conhecer Jesus? De que adianta ele falar isso? Todos os profetas eram o quê? Médiuns. Dialogavam com o plano espiritual. Ah, mas a Bíblia condena falar com os mortos. Sim, condena. O próprio Moisés condenou. Mas de que forma? Quando as pessoas se aproveitassem do plano espiritual para lhes tirar proveito, benefício. Agora, quando eu dialogo com os espíritos para que eles me tragam instruções, mensagens de crescimento, de desenvolvimento, que mal há nisso? O próprio Cristo disse: todo aquele que crê em mim, mesmo morto, viverá. Gente, quando Jesus fala viverá, em que conjugação está a palavra viver? Tempo futuro. Todo aquele que crê em mim, mesmo morto, vive. Estaria errado. Mas ele fala viverá. Viverá é tempo futuro. Vai continuar vivo. Jesus, na transfiguração no Monte Tabor, estava lá com 2 dos seus diletos discípulos. Na transfiguração no Monte Tabor, se reuniu com Moisés e Elias. Eles apareceram, se tornaram visíveis, tanto que os discípulos perguntaram: Senhor, quer que faça uma tenda para Moisés, para Elias e para ti? Como é que eles apareceram? Por que Moisés apareceu, se fazia 1500 anos que ele já estava morto? O profeta Elias já fazia mais de 500 que ele já não estava mais na terra. Eles estavam vivos. Estavam vivos e apareceram, assim como a vida continua. E não é invenção do Espiritismo. Aí, o evangelista João, só para vocês terem ideia do que é usar a razão, usar o raciocínio. Está lá no Evangelho de João. O Evangelho de João é belíssimo, é um evangelho profundo para compreender a continuidade da vida. Lá no capítulo 16, eu só vou ler a partir do versículo 12, mas ele diz assim lá no versículo 4, a vinda do Paráclito. O que é Paráclito? É um intercessor, é um advogado. E lá no versículo 12 ele diz assim, não, eu vou ler tudo, não tem como, vai ficar sem nexo. A vinda do Paráclito. Não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. Agora, porém, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas por que vos disse isso? A tristeza encheu vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É de vosso interesse que eu parta, pois, se eu não for, o Paráclito não virá. O que é Paráclito? De novo, é um advogado, é um intercessor. Mas, se for, Jesus falando, mas se eu for, enviá-lo-ei a vós. E quando ele vier, estabelecerá a culpabilidade do mundo a respeito do pecado, da justiça, do julgamento do pecado, porque não creem em mim da justiça, porque vou para o meu Pai e não mais me vereis, do julgamento, porque o príncipe deste mundo está julgado. Ou seja, Jesus já estava sentenciado à morte. Agora, tenho ainda muito a vos dizer,
mas não podeis suportar. Então Jesus está dizendo, eu tenho muito para falar para vocês, mas vocês não podem suportar o que eu tenho para lhes dizer. Por quê? Porque nos faltava entendimento na época. Porque não adiantava ele dizer. Hoje ainda nós não compreendemos muitos ensinamentos de Jesus, imagine naquela época. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará na verdade plena, pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará coisas futuras, e ele glorificará porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso vos disse, ele receberá do que é meu e vos anunciará. Então ele está dizendo aqui que nós não temos condições de suportar. E ali ele vai adiante, podem ler lá no Evangelho de João, a partir do capítulo 16, leiam ele inteiro. Então, nós não estávamos preparados, agora nós estamos um pouco mais preparados para entender sobre aquilo que Jesus já falava, mas ele ia enviar o outro, que permanecerá conosco eternamente. E ele vai adiante ainda. E vos fará relembrar tudo o que eu vos tenho dito. Agora eu lhes pergunto, você lembra de alguma coisa que você não viveu? Quando você quer mentir, você usa da imaginação. Agora, quando você quer lembrar de algo, você usa da memória. Aquilo, mas Maurício, nós não nos lembramos da encarnação passada. Nós não conseguimos nos lembrar, mas nem precisamos. Não vem ao caso eu saber o que eu fui. Não tem a mínima importância. O que importa é o tempo presente, é aquilo que eu estou fazendo hoje, é o que eu estou fazendo com aquilo que eu aprendi e apreendi. Porque pouco nos resolve aprender algo e não apreender este algo dentro de nós. Leon Denis, no livro Depois da Morte, O Problema do Ser, o Destino e da Dor, é um outro livro. Lá na Vida Imortal, no capítulo, deixa eu ver aqui, no capítulo, vamos lá, no capítulo 10, da Vida Imortal. A alma é o princípio da vida, a causa da sensação, é a força invisível, indissolúvel, que rege todo o nosso organismo e mantém o acordo entre todas as partes do ser. Nada de comum tem as faculdades da alma com a matéria. A inteligência, a razão, o discernimento, a vontade não poderiam ser confundidos com o sangue das vossas veias ou com a carne do vosso corpo. O que é o espírito? O que é o espírito? É o ser inteligente da criação. Pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Deus é a inteligência. Nós somos inteligentes, os seres inteligentes da criação. Então, a inteligência é o substantivo. E inteligente é um adjetivo de qualidade, ou seja, todos nós somos inteligentes. A inteligência está em nós, mas nós precisamos desenvolvê-la à custa do trabalho, buscando conhecimento, buscando o nosso desenvolvimento. E só isso, gente, só é possível aqui, ó, estudando. Não há outra forma de nós nos desenvolvermos, de nos aprimorarmos, se não buscar o conhecimento. Questão 76 do Livro dos Espíritos. Que definição se pode dar dos espíritos? Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material.
Quem falou disso? Jesus nos disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Quantos de nós já não sofreu pela perda de entes queridos, ou ainda vai sofrer, ou conhece alguém que sofre e chora, porque diz que perdeu o ente querido? É triste quando nós falamos isso. Eu perdi meu pai. O meu pai já tem 10 anos que voltou para o plano espiritual. Eu não perdi meu pai. Não perdi. Me separei dele temporariamente. Isso, a morte, é o único evento absolutamente inalterável que vai nos acontecer. Todos nós vamos passar pela experiência da morte física. Nós temos uma vida somente, mas vivemos inúmeras, dezenas e centenas de experiências no corpo físico. Mas como assim, Maurício? Nós temos uma vida só se nós morremos? Sim, Deus nos criou simples, ignorantes e imortais enquanto espíritos. Deus nos criou para sermos eternos, até atingirmos a plenitude do Espírito, que é os espíritos de luz, os espíritos superiores. Agora, esta aqui é uma ferramenta de trabalho para o espírito. Eu não tenho um espírito, como muitas vezes vocês já devem ter ouvido algum expositor espírita falando. Ah, o meu espírito. Quando eu falo meu espírito, eu estou falando do meu espírito protetor. Daí é correto. Agora, não eu, o meu espírito que está nesse corpo, não. Este é o meu corpo. Eu sou o espírito. E este é o veículo que eu uso para usá-lo como ferramenta dentro do progresso. Hoje nós estamos aqui na Terra. E amanhã onde estaremos? Não sabemos. Não fazemos nem ideia de onde nós estaremos. Nós não sabemos e não nos interessa saber. Não faz a mínima diferença nós sabermos o que nós fomos ou o que seremos. O que mais importa é o que eu sou hoje. E para dar as respostas, para levar o consolo, para levar o esclarecimento, para levar a instrução, nós que temos o conhecimento da imortalidade da alma, quando alguém se achega até nós e pergunta: ah, Maurício, como é que está minha mãezinha, como é que está o meu pai que está lá no plano espiritual? E eu não tenho essa resposta para dar. Porque seria arrogância da minha parte dizer como é que eles estão. Eu só digo assim: olha, eles estão vivos, eles não morreram. Agora, o que eu posso dizer, se você me perguntar isso, eu vou te devolver com uma outra pergunta. No que teu pai e a tua mãe acreditavam quando estavam vivos? Como é que eles eram? Como é que era o comportamento deles? Eram pessoas boas? Ou eram arrogantes, prepotentes, vaidosos, encharcados de vícios? A morte física não muda, não nos transforma em anjos. Porque o Maurício, com as suas imperfeições, com os seus vícios, com as suas paixões, quando entrar por aquela porta, ele vai continuar sendo o mesmo Maurício, com os mesmos vícios, as mesmas paixões, as mesmas dificuldades que ele tinha enquanto no corpo físico. Porque a única coisa que muda efetivamente, gente, é o nosso estado espiritual com relação a corpo. É só isso que muda. E o que é que eles precisam? Precisam dos nossos pensamentos, das nossas orações,
porque eles saíram daqui encharcados de vícios, de dores, sejam elas físicas, por uma doença, ou por um assassinato, ou por um acidente de carro, seja lá o que for, eles precisam dos nossos bons pensamentos. Porque a prece ainda e sempre será o melhor remédio, seja para nós que estamos aqui, como aqueles que já nos antecederam à vida espiritual. Porque as mesmas dores físicas que eu sinto hoje, eu as levarei para o plano espiritual. Mas não se preocupem com isso, porque isso está radicado no pensamento. São as cristalizações mentais que nós vamos levar para o plano espiritual. São as impressões da matéria que estão marcadas no corpo espiritual. Mas o espírito vai continuar doente lá no plano espiritual? Vai. Por quê? Porque ele não mudou a psicosfera mental dele. Ele vai passar por um tempo de tratamento no plano espiritual até se dar conta de que aquela dor que ele tinha, ele deixou lá no corpo que já está, ou já desapareceu, ou está lá em decomposição. Aí uma pergunta, né? Deixa eu achar aqui, ó. A pergunta aqui do Livro dos Espíritos. Está aqui. Questão 154. É dolorosa a separação da alma e do corpo? Não, porque o corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma nenhuma parte toma nisso. O sofrimento que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito que vê chegar a termo o seu exílio. Na pergunta 149, lá no capítulo 3, porque nós somos seres interexistenciais, nós passamos por inúmeras existências, e essas perguntas que a espiritualidade nos oferece é para o quê, gente? Para nos tranquilizar, para que nós não nos desesperemos mais, não tenhamos mais medo da morte. Porque se eu fizer a pergunta aqui, quem quer morrer? Ninguém quer. Mas quem tem medo da morte? Boa parte de nós tem. Tem medo do quê? Tem medo do desconhecido. Tem medo do desconhecido. Mas quando nós compreendermos verdadeiramente e aceitarmos a continuidade da vida, nós não teremos mais medo, receio ou qualquer outro tipo de preocupação, porque afinal de contas vamos continuar vivos. Mas por que nós temos tanto medo então? Porque nós somos ainda muito apegados à matéria. Ah, mas eu quero ver meus filhos se formar, meus netos se formar, meus trinetos. Nós queremos muita coisa, nós queremos permanecer muito tempo aqui na Terra, mas a verdadeira vida não é aqui. Aqui é só uma estação. Tem uma música do Milton Nascimento que ela retrata muito bem sobre isso. Encontros e despedidas. Quem nunca ouviu essa música, ouça. Encontros e despedidas, do Milton Nascimento. Ela é linda. Ela fala da nossa chegada aqui na Terra como da nossa partida. Quando diz assim, na hora do encontro é também despedida, porque na hora que nós encontramos aqui, quando nós nascemos, nós nos despedimos do plano espiritual. Assim como quando nós nos despedimos do corpo físico, nós nos encontramos novamente na estação, chegando novamente no plano espiritual. Por isso a vida é bela. Aqui é só um período de trabalho, aqui é um período que Deus nos concede para nos tornarmos melhores. Agora vamos lá para a resposta. O que sucede à alma no instante da morte? Questão 149. Volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde
se apartara momentaneamente. Quanto tempo leva para nós retornarmos para a terra? Eu não faço a mínima ideia. Mas aqui no Livro dos Espíritos tem a resposta. Pode demorar anos, centenas de anos ou milhares de anos. E o que nos interessa? Nada. Isso não tem importância. O que efetivamente nos importa é se nós compreendermos o que é que nós estamos fazendo aqui. E hoje vocês vão sair daqui sabendo que o nosso propósito existencial é trabalhar pelo nosso melhoramento. E por incrível que pareça, nós temos ferramentas para trabalhar, como disse a pergunta 132, nós fazemos parte da obra da criação. E Deus coloca ferramentas para nós trabalharmos, meus irmãos, para nos possibilitar esse aprimoramento. E a melhor ferramenta... Vocês são casados? Está aqui, ó. Me permitam? Aqui, ó. As duas melhores ferramentas. Eu só posso me tornar uma pessoa melhor com ela e com ele. Por pior que seja, porque às vezes nós temos essa impressão. E daí, vocês são casados na igreja? Mas sabe que na igreja o padre pergunta, né? Eu vos declaro marido e mulher até que a morte os separe. Bom, então pelo menos até que a morte os separe nós estamos juntos. Acabou, ó. Lê do engano. Mas quando eu olho para o outro e passo a olhá-lo de forma diferente, porque a única possibilidade que eu tenho para trabalhar no meu melhoramento é usar uma ferramenta como essa, ou como essa, gente. Eu não consigo trabalhar sozinho. Ah, mas Maurício, e eu que não casei? Mas você não vive só. Você tem pai, você tem mãe, você tem irmãos, você tem amigos, você tem colegas de trabalho. Ou seja, todos nós, meus irmãos, somos ferramentas uns dos outros. E a partir de então, quando compreender isso, todos os dias, se eu estou trabalhando nesse propósito de me tornar uma pessoa melhor como espírito, eu vou olhar para o lado e agradecer como Deus é bom para me possibilitar esta ferramenta que está do meu lado caminhando comigo. Porque não adianta nós pedirmos para Deus, gente, pode parecer absurdo o que eu vou falar, porque a oração, Jesus disse, pedi e obtereis. Não é assim que fala? E nós pedimos o quê? Senhor, dai-me paciência. Como é que é o teu nome? Cláudia, você? Senhor, dai-me paciência para aguentar o Eliseu, para aguentar a Cláudia, que eu tenha paciência para aguentar ela e para aguentar ele. Deus vai te dar isso? Não. Ele vai colocar o Eliseu e vai colocar a Cláudia na tua vida para você fazer o quê? Exercitar a paciência. Deus me dá ferramentas para trabalhar. A única forma que eu tenho de me tornar paciente, amoroso, benevolente, indulgente, perdoar, ser misericordioso, ter compaixão, é através da relação humana. Não existe outra forma. Por mais difícil que seja, agradeça a Deus por esta ferramenta. Tá ruim? Podia ser pior, minha irmã. Meu irmão, podia ser pior. 34 anos. 34, olha aí, ó. Mas daí eu posso falar assim, mas eu estou suportando bem a minha prova. Que bom, porque qual é o significado da palavra suportar o outro? A Cláudia olha para o Eliseu e fala assim, eu te suporto, Eliseu. Eu te suporto, mas até que a morte os separe. E suportar, gente, não tem nada a ver com aturar o outro, aguentar o outro. Como é que é teu nome? Paula. Eu suporto a Paula, não é fácil, mas eu tenho que suportar ela. Gente, Paulo nos fala assim,
suportai-vos uns aos outros. Qual é o sentido desse ensinamento? Suportar é dar suporte. Porque se eu estou numa posição privilegiada, no sentido de entendimento, não no sentido material, se eu estou em melhores condições de entendimento dentro do processo evolutivo e a Paula não, o que eu tenho que fazer? Se eu estou num degrau acima e a Paula num degrau abaixo, ou o contrário, eu que tenho mais entendimento, que já me desenvolvi mais, eu tenho condições de descer e dar suporte para a Paula e auxiliá-la no processo evolutivo. Eu tenho condições de estender a mão para a Paula e dar o suporte para que ela se levante, assim como a Cláudia faz para o Eliseu ou o Eliseu faz para a Cláudia. Por conta do quê? Por conta daquilo que eu já aprendi. E você só aprende aquilo que você não sabe, parece óbvio. Porque essa pergunta eu também faço. O que é que você aprende? Ah, Maurício, eu aprendo muita coisa, mas me diga o quê? Ah, eu estou aprendendo e enrola e não sai. E não sai mesmo, gente. O que é que você aprende? Ah, eu estou aprendendo a amar, eu estou aprendendo a ser benevolente, eu estou aprendendo a ser paciente. Você está tendo agora a oportunidade de colocar em prática aquilo que você já aprendeu. Porque você só aprende aquilo que você não sabe. Agora você está colocando em prática aquilo que você já aprendeu. E você só vai aprender algo novo se você sentir necessidade de aprender algo novo. Do contrário, você só está exercitando. E que bom que você já está exercitando. E quando você aprender algo novo, que você apreenda, retenha, mas pratique aquilo que você aprendeu. Porque a melhor forma de eu colocar em prática a paciência é dar suporte para o outro. É assim que é a vida. É assim que é a nossa vida espiritual. Enquanto espíritos encarnados na Terra, assim o é quando nós retornamos à pátria espiritual para darmos continuidade ao nosso projeto existencial de nos tornarmos pessoas melhores, espíritos melhores. Por isso que quando nós retornamos para o plano espiritual, nós não vamos deixar de aprender. Nós não vamos deixar de colocar em prática. Porque a todo momento em que eu sinto uma necessidade de aprender algo novo, eu vou fazer um curso para aprender algo novo. Do contrário, Maurício, mas se eu não quiser aprender mais nada, não tem problema, contanto que você coloque em prática aquilo que você já aprendeu. Não se preocupe, porque quando você sentir a necessidade para aprender algo novo, você vai buscar. É isso que nós estamos fazendo aqui. É assim que os estudos da casa nos possibilita. Se você não sabe nada sobre espiritismo, então você pode aprender sobre espiritismo. Se você quer aprender o que é perispírito, você não sabe sobre o que é o perispírito. Aqui na Casa Espírita ou na literatura você vai aprender. É assim que é a vida. Então agora, saindo daqui hoje, o que vai acontecer conosco? A nossa responsabilidade aumentou. Porque agora eu sei mais. Eu estou sabendo o que eu não sabia antes. A quem mais é dado, mais será cobrado. Ou seja, a cada dia a minha responsabilidade aumenta sobremaneira. Por quê? Porque eu sou um buscador de conhecimento. E se eu tenho esse conhecimento e não coloco em prática, ele é só conhecimento. A inteligência é para ser desenvolvida, aprimorada. Como? Aqui, na relação humana. É a única forma. Não existe outro, não existe milagre. Não existe receita. A vida não é como uma receita de bolo. A vida é para ser vivida.
Nós precisamos viver, meus irmãos, uma vida que vale a pena ser vivida, alicerçada por Jesus. Olhar para nós com mais amor, com mais compaixão, com mais misericórdia. Não alimentar a culpa de algo que nós possamos ter, mas eu posso olhar para o passado como uma referência, mas se liberte dele. Mas não fique preso também a um tempo que não existe, que é o futuro. Por isso que há tanta crise de ansiedade. Porque qual é o dia mais importante da minha vida? Hoje. O dia que não volta mais. O ontem. E o dia que não existe? O amanhã. E o amanhã não existe mesmo. Por quê? Porque hoje era o amanhã de ontem. Para finalizar, por quanto tempo eu devo trabalhar no meu melhoramento? Para mim, essa é a melhor parte. Por quanto tempo? E talvez vocês gostem da resposta. Gente, por um dia só. Por um dia. Tá, Maurício, mas e daqui 10 anos, 20 anos? Não sei. Porque o dia mais importante da minha vida é hoje. É isso que eu tenho que pensar. Porque para eu chegar amanhã, eu tenho que vivê-lo na intensidade plena, hoje. Empreendendo todos os esforços para me tornar uma pessoa melhor só por hoje. Porque a nossa vida só dura um dia. Só um dia. Essa é a vida. Ela tem a duração de um dia, por incrível que pareça. Ou seja, todo vigor, toda energia eu devo aplicar para vencer as minhas más inclinações só por hoje. Isso é o que me deixa mais feliz. O meu trabalho dura só um dia. E amanhã, se eu despertar no campo terreno, o velocímetro começa do zero de novo. E começa tudo de novo. Ou seja, só por hoje. Ou seja, a nossa vida, meus irmãos, é só por hoje. E ela dura só um dia. E eu só posso chegar amanhã se eu viver hoje. Porque se amanhã eu não estiver na terra, aonde eu vou estar? No plano espiritual, continuando a viver. E por incrível que pareça, também por um dia. É assim que é a vida. Então nós não precisamos nos agastar, nos preocupando com o que vai nos acontecer daqui 20, 30 anos, 10 anos. Podemos fazer planos? Devemos, mas não devemos ficar presos aos planos. Porque se eu não viver intensamente hoje, se eu não conseguir domar as minhas más inclinações hoje, porque agora são 9h01. Faça o balanço. Até agora, nesse presente momento, eu posso me perguntar, até agora eu venci. Mas eu ainda vou pegar meu carro, eu vou enfrentar o trânsito, eu vou enfrentar os desafios que estão por vir. Eu só vou ter a certeza em que hoje eu venci e não sucumbi quando eu colocar a cabeça no meu travesseiro e fazer a minha prece, fazer o meu balanço do dia, aí eu vou poder dizer, hoje eu venci. E daí eu posso, ou eu vou dormir tranquilo, ou nem tanto. Mas o trabalho não termina, porque quem vai adormecer é o corpo. Porque assim que ele adormece, eu saio e vou sair a serviço. Que todos tenham uma ótima semana. Obrigado pela atenção, que possamos ter a certeza de que sairemos daqui hoje muito, mas muito melhores do que quando é que chegamos. Porque esta casa, ela é uma extensão da nossa, ela é um hospital que oferece o bálsamo lenitivo para as nossas dores. Agora vamos receber o passe, esse influxo de energia, esse fluido vital,
a água fluidificada que tem a dose exata para o nosso tratamento diário. Envolvidos, meus irmãos, nessa atmosfera de paz, de alegria, de amor, de entendimento, que possamos louvar, bendizer e agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão amigo, a espiritualidade amiga, pela abençoada oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos em torno do Evangelho de Jesus, em torno do Consolador prometido por Jesus. E ao mesmo tempo, Pai, que eu possa direcionar esse fluido da vida a todo aquele que sofre e chora, que passa pela dor do corpo, a dor da alma. Que eu esteja sempre a serviço na Tua seara, auxiliando, tendo a mão amiga estendida para dar suporte àqueles que caminham no ambiente terreno comigo, sem me desvincular das esferas superiores. Que a Tua luz, Pai, nos envolva, nos ilumine, hoje e sempre, e que possamos retornar aos nossos lares envolvidos nesta luz e nesta paz. Que assim seja.